Bom dia, meus amados e queridos irmãos, que estejam todos na santa paz de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Vim aqui mais uma vez, a pedido do Senhor, fazer um vídeo. Nós continuamos aquele último vídeo que foi feito. Então, o antigo vídeo, eu vou até colocar aqui para vocês como norte, né, para continuar a série aí de Apocalipse. Nós estamos fazendo esse vídeo no capítulo 6. Primeiro, o vídeo anterior foi o primeiro selo. E neste vídeo eu quero falar Apocalipse, capítulo 6, versículo 3, que é o segundo selo. Quando abri o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo. O primeiro foi o branco, este outro cavalo é o cavalo vermelho. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, este segundo selo, né, ele fala que a continuidade dessas primeiras dores que nós vamos passar é o cavalo vermelho, que vai tirar a paz do mundo. Então, uns vão se voltar contra os outros e vão se matar entre si, né? Aqui no Apocalipse, nesse capítulo 6, Jesus está falando, Deus está nos falando, né, sobre o fim dos tempos, né? Então, aí, a gente pode ver que no fim dos tempos, em Mateus, no livro de Mateus, já nos alerta, né? No capítulo 24, versículo 38, aliás, desde do versículo 6, no capítulo 24, o Senhor já vem nos advertindo, né? Que certamente, 24, versículo 6, certamente ouvires falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. É isso que nós estamos vendo? Não é, irmãos? Ah, mas isso sempre existiu, mas não com tanta frequência, né? Agora nós estamos vendo também que o rio Eufrates ele está secando. Isso fala em Apocalipse também, que o rio Eufrates vai secar e de lá virão várias nações contra Israel. Quando isso acontecer, aí já está às portas mesmo, né? Mas aqui no versículo 38, diz que no final dos tempos nós estaríamos distraídos, como nos tempos de Noé. Então vamos lá ao capítulo 24 de Mateus, versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. Não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. Aí sim é que eles perceberam. E os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo. Um será tomado e outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Por quê? Porque um é salvo, o outro não é salvo. Amém, irmãos? Porquanto vigiais, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Somente Deus é que sabe. Nós não sabemos, não é dada para nós esta data. Mas o que Deus deixou na palavra são os sinais de que ele estaria vindo. Mas, versículo 43, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, o que Deus nos fala aqui é que as pessoas estão se dando em casamento, estão comendo, bebendo, fazendo suas festas e não vigiando, não estando alerta para aquilo que Deus está
alertando na sua palavra, né? Como eu disse no vídeo anterior, o Senhor me disse que o cavalo branco já está na terra e que ele já está, né, fazendo, que o primeiro cavalo já está na terra e que iriam durar 500 anos cada cavalo. Cada cavalo, só não sei se é no tempo do Cronos, que é o tempo nosso da Terra, ou se é do tempo de Deus. Mas ele está me pedindo para pregar isso porque, assim, nós temos que começar a ficar vigilantes, né? A palavra diz que o Senhor voltará, né? Voltará nas nuvens como um leão, ele foi como um cordeiro, sem reclamar, sem manso. E agora ele virá para a guerra. Por quê? Porque ele vai nos tirar da mão do inimigo. Ele vai ter que combater para levar-nos para ele, né? E depois julgar a todos nós, aqueles que vão realmente para o céu e aqueles que vão para o lago de fogo. Então vai ser uma vinda como leão e não mais como cordeiro, né? E este segundo selo está nos dizendo que também virá um cavalo vermelho, depois dos 500 anos do cavalo branco, né? E foi-lhe dada uma espada. Uns vão lutar contra os outros. E isso também repete aqui, né? Nessa outra palavra que eu li, nações contra nações, terremotos, muitos rumores de guerras e guerras. É o que a gente está vendo agora, né? Nós temos rumores. Será que os Estados Unidos vai entrar na guerra de Israel, né? Será que as outras nações vão entrar nessa guerra de Israel com a Palestina, com o Irã? Enfim, nós estamos vendo rumores de guerras e guerras acontecendo em 2025, né? Que a gente fala, poxa, já estamos em 2025 e as pessoas ainda guerreando dessa maneira, né? Uns contra os outros, por poder, por terras, por coisas que não são edificantes, né? Mas isso é necessário que aconteça, como falou lá na palavra que eu acabei de ler. É necessário que aconteça, não é? Para que as pessoas se atentem, para que as pessoas vejam que existe esse fim, que esse fim está próximo. Mas não vamos ficar como os que dormem, que são aqueles que já foram para Cristo. Mas vamos vigiar e orar e ficarmos firmes na nossa salvação, porque assim como o ladrão chega, o Senhor virá, não é? E ele virá sem avisar. Então, aqueles que estiverem, como as 10 virgens lá, né? Também é no capítulo 24 aqui de Mateus, que logo após fará a parábola das 10 virgens, que Deus nos ensina, né? Que aquelas que eram prudentes tinham o azeite. E quando o noivo veio, elas estavam preparadas. Mas as imprudentes não estavam com o azeite, não estavam preparadas. E aí o que aconteceu? Fechou a porta e não abriu mais. Então não vamos ser como os nécios, as 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 imprudentes. Não vamos ser imprudentes, irmãos. Vamos vigiar e orar em todo o tempo. Vamos estar firmes nas promessas do Senhor. Vamos vigiar para que a gente não caia na tentação do inimigo, né? Esse azeite aqui das vasilhas dessas virgens também diz sobre aquilo que a gente ora e ora pelos outros também, né? Então, o azeite que está dentro da gente, que esse azeite não é o real, mas é espiritual, que nós estejamos vigiando, orando, tendo o azeite na nossa botija, que é a oração pelos outros, que é a intercessão por aqueles que necessitam, que é a gente estar prudente, né? Porque a palavra diz que nós temos que ser mansos como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. Então não vamos ser nécios. Nécio é aquele que não vigia, que está assim dissolutamente, vivendo dissolutamente, sem prestar atenção aos sinais que Deus nos traz e ao nosso azeite, que é aquilo que nos dá a unção, né? A perseverança, o amor em Cristo. Não é, irmãos? Então nós temos que não sermos nécios, ter o azeite,
como as virgens prudentes, vigiai e orai em todo o tempo, estar atentos aos sinais, porque não sabemos quando o Senhor Jesus virá. Ele aparecerá nas nuvens e levará aqueles que são dele. Mas se a gente estiver distraído, a gente pode perder, irmãos. A gente pode perder essa salvação maravilhosa e ficar aqui para viver a tormenta que vai ser esse mundo depois que Jesus vir levar os seus, e aqueles que ficarem vão ficar numa tormenta muito terrível, vão ser perseguidos dissolutamente por todos, não é? Então que nós não estejamos nessa tribulação, mas que possamos ser levados para Cristo no dia em que o Senhor virá. Mas a palavra que o Senhor me deu é o segundo selo, que esse aqui é o cavalo vermelho, que será o segundo selo que será aberto lá no céu. Esse cavalo vai vir para a terra, vai tirar a paz da terra. Uns estarão matando aos outros. Nós já estamos vendo um pouco isso, né, irmãos? Porque filhos matando pais, pais matando filhos, não existe mais paz entre as pessoas estão muito egocêntricas, só pensando no seu próprio, na sua própria razão, no seu próprio, na sua própria justiça, nos seus próprios pensamentos, e assim diz a palavra também, que no final dos tempos as pessoas seriam jactanciosas, amantes de si mesmos, quer dizer, não pensa no outro, não pensa somente em si, é egocêntricos, eu quero para mim, meu dinheiro é para mim, as minhas coisas são para mim, e o Senhor não diz isso para nós. O Senhor diz: amai o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a pessoa começa a ficar jactanciosa e amante de si mesma, ela não está mais em Deus, porque Deus, ele diz: amai a mim sobre todas as coisas, mas o teu irmão, o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, a mesma coisa que você deseja para você, você tem que desejar para o outro. Você precisa, né, dar de comer, dar de vestir, ajudar ao próximo, porque o Senhor fala: se você dá aos pequeninos, você estará dando a mim. Se você dar aos pequeninos o que comer, o que vestir e água para beber, olha como um copo de água muitas vezes tem muito valor para o Senhor Jesus. Se você estiver dando o que beber, o que comer e o que vestir, você estará dando a mim. Então nós estaremos fazendo um trabalho, um serviço para o Senhor Jesus e não para aquela pessoa a quem eu estou dando água. Não é? Então, se nós não estejamos olhando aos pequeninos, aos frágeis, aos fracos, nós não estamos servindo a Deus. Não é? Nós não estamos servindo a Deus. Então, o que é servir a Deus? Vamos nos voltar para isso, irmãos, para que neste dia o Senhor nos veja, que nós estamos com azeite, porque nós servimos ao próximo também, além, é claro, de pensar em nós, porque amar o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Então, antes de amar ao próximo, está a ti mesmo. A gente tem que se amar, mas não deixar de amar jamais ao próximo, né? Se a gente vê uma pessoa que está necessitada e despedi-la somente com uma oração, eu não vou estar fazendo o que Deus me mandou. Não é a oração que Deus pediu, é dar o de comer, o de beber, o de vestir. Não é? Então vamos ampliar a palavra um pouco mais, irmãos, na sua interpretação, não é? Então, esse segundo selo aqui é o que o Senhor tem dito a nós, que o primeiro selo vai ser o cavalo branco. Ele veio para vencer. Eu vou pôr aqui o link do vídeo. E o segundo selo, o cavalo vermelho, que vai tirar a paz do mundo. E nós vemos isso acontecer demais, né, irmãos? Uns matando aos outros, e aí a gente não sabe, quem tá certo, quem tá errado, enfim. Vai se cumprir isso tudo na palavra de Deus, porque é necessário, como falou aqui em Mateus, que tudo isso se cumpra para que o Senhor venha, não é? Mas não sabemos a hora.
Então temos que estar vigilantes, temos que estar servindo a Deus da melhor forma possível, não só pensando, não é, irmãos, aqui nas coisas terrenas, mas sempre nas coisas do alto, porque é lá que nós vamos passar a nossa eternidade. Aqui nós vamos passar muitos anos, né? Alguns 80, outros 100, enfim, mas é lá que passaremos a eternidade. Então, se nós não tivermos a clareza de onde nós vamos realmente onde é a nossa morada eterna, a gente fica somente pensativo nas coisas da terra e não vigiamos em ter o nosso galardão e estar servindo a Deus para que nós possamos habitar na eternidade com o Senhor. É lá que nós vamos passar a maior parte da nossa vida, que não é aqui na terra. Aqui é uma passagem muito, muito ínfime, na verdade. É lá que nós vamos passar a eternidade. Vamos focar nisso, irmãos. É lá que é a nossa eternidade. Aqui é apenas um tempo para que nós possamos crescer, sim, servir a Deus, sim, estar contribuindo para que o Senhor nos salve, nos liberte, que cresçamos, né, e atinjamos a glória, porque que seja dia em dia até ser glória, né? Então, irmãos, que nós possamos estar construindo a nossa casa eterna e não aqui somente. Aqui também temos que trabalhar, temos que continuar trabalhando incessantemente, ajudando ao próximo, mas é lá que vai ser a nossa morada eterna, não é? E se não estivermos com Jesus Cristo, se não formos salvos, podemos estar indo para o outro lado, que é o fogo eterno. O fogo eterno, onde vai haver ranger de dentes de dia e de noite. Então, não é por medo que a gente tem que pensar nisso, mas é por temor mesmo a Deus, porque se nós formos para o outro lado, não tem como passar para o lado de cá, porque como diz aquela passagem do Lázaro e o rico foi para o lado do sofrimento, e Lázaro sofreu muito aqui na terra, mas depois ele foi para a eternidade com Jesus e estava do lado da paz, né? E lá ele diz: Senhor, vai, mande alguém que possa falar com os meus parentes para que eles não venham para o lugar onde eu estou. E aí não tinha mais como ele voltar aqui, não é? Para avisar aos parentes que era para servir a Deus, que não era para pensar só nas coisas terrenas, e sim na nossa salvação. Amém, irmãos? Então que possamos estar vigilantes, porque o Senhor está alertando muito na sua palavra, que Ele está às portas, que Ele está voltando. Vários sinais, não é? Tem nos seguido esses tempos, e os sinais seguirão apenas os que crerem. Os sinais seguirão apenas os que crerem. Os que não crerem não verão nem os sinais. Não verão os sinais. Então, aqueles que veem os sinais, que estão atentos aos sinais, eles verão que Deus está nos alertando, que Deus está nos mostrando. Então não sejam nécios, que são os despreparados, mas que estejamos preparados para toda boa obra e que naquele dia o Senhor possa nos chamar para morar eternamente com eles e tudo vai valer a pena, irmãos. Tudo que nós passamos aqui vai valer a pena quando lá em cima, no alto, nós estejamos com o Senhor. Então sirva a Ele. Sirva a Ele de todo o coração e busque a sua palavra e obedeça às suas ordens. Muitas vezes o Senhor nos pede para fazermos coisas que de repente não está na palavra, que de repente não está, claro, não vai ser, nunca Deus vai nos pedir algo que não está na palavra. Ele tem que estar em concordância com a palavra. Mas muitas vezes a pessoa pensa, eu não preciso ajudar fulano de tal, porque isso aí não fala na palavra para nós ajudarmos a todos, não é? Mas se Deus te pedir algo, irmão, faça. Não desobedeça, porque o Senhor pode vir com julgamento.
não é? Porque se ele lhe pede uma coisa, o Senhor fala que ele não pede nada que não nos é possível. O Senhor nunca vai nos dar uma tentação maior do que aquilo que possamos resistir, que possamos passar por aquilo. Então, e também diz na palavra que seremos provados. Bendito é aquele que é provado pelo Senhor, porque ele quer te aprovar quando ele te prova. Quando ele te prova, ele quer te aprovar. Então, que sejamos aprovados pelo Senhor e não pelas pessoas da terra, mas que sejamos aprovados por aquele que pode nos levar ao grande céu, à grande paz, à grande glória que nós vamos passar. É lá a nossa eternidade. Então, que nós estejamos focados nisso também. E não somente, mas mais nisso, porque é lá que passaremos a nossa eternidade. Amém, irmãos? Que estejam todos na santa paz de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Amém.